temos aí a apostila. Então, a gente vai voltar àquele assunto que a gente viu no começo do ano passado, que é o logaritmo. Vamos avançar aí, noite adentro. Começa com a definição de logaritmo. Como a apostila é nova, as letras estão diferentes, né? A gente tinha colocado que a base, que você, por chamar de base, começa com B, eu costumo colocar o B aqui. A base do logaritmo. E agora tá o G ali. Agora tá no logaritmando. Log de B na base A é igual a X. A gente se adapta, né? Tem um tempo que a gente não vê, então a gente, quando vai estudar por aqui, a gente faz esse ajuste. Então, quando você escreve log de B na base A é igual a X, é a mesma coisa que a base A elevado a X é igual a B. Numa potenciação, isso aqui chama-se de base também. Boa noite, Madalena. Madalena entrou. Aí aqui tem um erro na apostila, né? Saiu de novo, aqui é a mesma coisa, ó. Isso aqui não era pra ter, não. Repetiu a informação, tá vendo? Acaba aqui, ó. Aí repetiu de novo, ó. Mesma coisa que tá aqui. Isso aqui repetiu. Aí ele deu os nomes: base, logaritmando, ou antilogaritmo, e o x é o logaritmo, que quando você escreve na forma de potência, o x é o expoente, o a é a base da potenciação e o b é a potenciação. Funciona assim, você escreve aquilo sempre e na hora de resolver você tem que lembrar como é que são as propriedades de potenciação. Vou pegar esses exemplos que já estão respondidos aqui e vou levar para um quadro para a gente poder fazer lá. Só para lembrar. Então, como é que faz isso? Você tem que decorar aquilo que a gente acabou de olhar. Deixa eu ajustar. Um minutinho só que minha mesa está apagada. Vou ligar e religar ela. Então, para fazer as 3 questões ali, a gente tem que escrever aquilo que estava lá como definição. Logaritmo de B na base A é igual a x, implica, se somente se, a elevado a x é igual a b. Aí você compara, ó, ali na letra A tá log de 3, quer dizer, log de 27 na base 3 é igual a x. Aí você compara aqui em cima, ó, você identifica quem é a A. O A é 3. Então aqui, em vez de ficar A, vai ficar 3. O x está x ainda, é o que eu quero saber, é o logaritmo daquilo ali. E o B, comparando ali, é o 27. Aí agora você tem uma equação exponencial. É isso aqui que apareceu, 3 elevado a x igual a 27. É uma equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, que é
quando a incógnita fica no lugar do expoente, você tem que fatorar aqui para que ele fique também escrito em forma de potência de base 3. Você faz um MMC. Madalina tá aí? Você divide, né? 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Aí você sabe que 27 é igual a 3 elevado a 3. Porque tem 3 fatores aqui. Então isso aqui é 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3. Uma vez que você igualou as bases, você pode igualar os expoentes e chegar à conclusão que x é igual a 3. Certinho? Certinho. Vou apagar aqui. Tô gravando essa aula, depois se quiser ver de novo, é só pegar o vídeo lá e voltar. Vou apagar aqui também. Agora vamos para a letra B. De novo, eu vou escrever aqui embaixo, vou botar uma cor diferente para destacar. Vou escrever aqui embaixo, substituindo os termos que eu tenho ali. Então no lugar de A é 2, já sei que A é o 2. No lugar de B é x, no lugar de x é 5. Tá, então isso aqui pode confundir porque o x mudou de lugar aqui embaixo, né? Mas o ideal era que ele tivesse preservado o B aqui no lugar de x e achar o B. Para não confundir, eu vou escrever B aqui, tá? Que ele quer achar o B, né? Se ele já escreveu que ele vamos chamar de B, por que ele colocou x ali? Vai confundir todo mundo. E tanto faz, a letra não importa, você pode colocar qualquer letra que no final você quer saber o valor daquela letra. E a resposta é o valor do x ali. Depois a gente só bota a resposta. Então comparando ali, nosso A, que eu vou escrever agora, é o 2. O nosso o x, ele fica aqui, ó. E o nosso x é 5, ó. Né? Tá vendo? Estou só pegando ali de referência para poder reescrever aquela igualdade ali, que está com logaritmo. E o B é o que eu quero achar. Então agora isso aqui não é uma equação exponencial, porque eu não tenho incógnita no lugar do expoente. É uma equação do primeiro grau. É só resolver esse 2 elevado a 5 aqui que eu acho o B. O B é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2, né? A gente tem que... Madalina tá aí? Tá ouvindo, Madalina? Bom, boa noite. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, aqui, ó, vírgula, x igual a 32. Deixa eu escrever aqui. E agora, para terminar essa parte, nós vamos escrever aqui a base agora
é uma fração. Ele quer saber o x. Aí então aqui a base é 1 sobre 5. Coloca assim porque eu vou levar tudo aqui a x. E o b é 125. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Até agora não. Aí, no caso aqui, a gente tem que fazer alguns ajustes, né? Porque aqui nós não temos uma base inteira, nós temos uma fração. A gente lembra que na fração, na potenciação, quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. Essa fração, ela tem um 1 no numerador. Se eu inverter essa base, vai ficar 5 sobre 1. 5 sobre 1 é 5. E é isso que eu quero fazer. Eu quero escrever essa base como um número inteiro, não como uma fração. Vai me atrapalhar. Então eu posso reescrever 1 sobre 5 elevado a x como 5 sobre 1 elevado a menos x. Porque na potenciação, a gente tem que lembrar que quando você tem um expoente negativo, você inverte a base. Aqui eu fiz o caminho contrário. Meu expoente não era negativo, mas eu tinha uma base com fração. E para mim é interessante essa base fique inteira. Porque 5 sobre 1 é só 5. Então no final das contas eu tenho isso aqui, ó, para resolver. Né? Em vez de trabalhar assim, com fração, a gente vai trabalhar com expoente negativo. Mas esse menos no x só vai ser lembrado na hora que eu for igualar os expoentes. A gente vai fazer a mesma coisa que fez antes. Vai fatorar esse 125 aqui, para escrever na base 5. Então 125 dividido por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então a gente conclui que 125 é igual a 5 elevado a 3. Aí fica 5 elevado a menos x é igual a 5 elevado a 3. Se eu já conseguir igualar as bases, eu posso igualar os expoentes. Então eu tenho menos x é igual a 3. Logo, x é igual a menos 3. X é um número negativo. Essa foi mais difícil um pouquinho porque a gente teve que usar uma propriedade de potenciação, que teve que lembrar disso, né? A gente teve que lembrar disso porque a gente tinha que chegar com bases iguais lá embaixo. Se eu começasse a fatorar o 125 logo, aí ia ficar 5 elevado a 3. Mas 5 elevado a 3 a base não está igual a 1 sobre 5. Então a gente usa um artifíciozinho de potenciação para que aquela base que era 1 sobre 5 vire 5 sobre 1, que é o 5 que eu queria. Eu só posso dar esse passo aqui, ó, igualar os expoentes, quando as bases forem iguais. Se aqui tivesse assim ainda, ó, eu não ia poder falar que x é igual a 3. Ia estar errada a resposta. X é igual a menos 3. Menos 3 é diferente de 3. Só posso igualar os expoentes quando as bases ficarem iguais. Vamos voltar à apostila agora. Aí vamos olhar as soluções, ó. A primeira lá, que a gente achou, fatorou 27, achou o expoente igual a 3.
A segunda também, nós encontramos, resolvemos assim também, né? A gente só multiplicou 2 vezes 2 vezes 2. 5 fatores deu 32. E a última lá, ele escreveu assim, ó. Ele escreveu de uma forma diferente, mas a ideia é essa. Ele inverteu a base separada, ele usou 2 propriedades aqui de matemática. Eu fiz direto, né? No final achou o x igual a menos 3 também. Essa apostila é muito resumida, ela não fica explicando muito não. Ela pega exemplos, faz para você ver. Aí tem aqui algumas propriedades, né? Você pode chegar a essa conclusão também usando as propriedades de definição de logaritmo. Logaritmo de 1 na base A é sempre 0, independente de quem seja A. Quer dizer, logaritmo de 5 na base 1 é 0, quer dizer, logaritmo de 1 na base 5 é 0, logaritmo de 1 na base 2 é 0, logaritmo de 1 na base 3 é 0. Então você pode trocar o A, que se o logaritmo for de 1 é 0. Porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Só que isso aqui você não precisa decorar não, tá? Como é uma aula de logaritmo, eles colocam, mas se você tivesse que calcular isso aqui, como a gente fez no quadro, né? Você chegaria a essa conclusão se você souber as propriedades de potenciação. Para a gente fazer logaritmo é fundamental saber tudo de potenciação. Tem que saber tudo de potenciação para fazer logaritmo. Porque a gente sempre vai transformar o logaritmo numa equação exponencial, que depende de propriedades de potenciação. A segunda propriedade fala que o logaritmo da base, qualquer que seja, é igual a 1. Se eles forem iguais. Se eles forem iguais é igual a 1. E quando você vai montar, você vai ver que x é igual a 1 também. Se aparecesse isso pra gente, a gente tivesse que responder, a gente na hora de montar ia ver que a base tem que ser 1. Se aparecesse isso pra gente, a gente fosse montar para responder, ia chegar nessa igualdade aqui, aí ia ver que o x aqui tem que ser 1 também. Então, a gente pode depois ir pro quadro fazer os exemplos para você ver. A potência de base A e expoente. A potência de base A e expoente log de B na base A é B. Potência de base A, expoente log. Ah, tá. Não vou explicar isso lá no quadro. Falando assim é ruim de aprender, mas quando a gente vai fazer, a gente vê que é fácil. Aqui está falando que se eu tenho um expoente que é um logaritmo de alguma coisa, então a resposta é o logaritmando. E vice-versa, se eu tivesse um logaritmo de uma potência elevado a algum número com a mesma base, a resposta é o número lá do expoente. Vou fazer no código para a gente ver. Se dois logaritmos... Ah, tá. Aqui se tiver logaritmo de B na base A e logaritmo de C na base A, se eles foram iguais, então os logaritmos são iguais. Vamos lá pro quadro para você entender o que isso tudo quer dizer. Então, olha só, primeiro ele falou que o logaritmo de 1 na base A é igual a 0 para todo A. Por exemplo,
Logaritmo de 1 na base 2. Se eu perguntasse assim, quanto que é isso aqui? É um número, x. Aí a gente vai usar a definição de logaritmo para responder. Vamos escrever aqui a definição, ó. Logaritmo de b na base a é igual a x, se somente se a elevado a x é igual a b. Então, associando ali, meu a é 2, o x que eu quero achar não tem, o meu b é 1. Aí eu me deparo com isso. Aí eu vejo, eu elevei 2 a um número e deu 1, então esse x só pode ser 0. Eu concluo agora, né? Se eu souber de potenciação. Porque o zero, quando você tem que saber, quando você faz, né, estuda a potenciação, você aprende lá, né? Você aprende assim, ó. A elevado a n é igual a vezes a pontinho, 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 vezes a. E aí você tem n fatores. Aí exemplo, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que é 25. Então a potenciação é isso. Aí, depois que ele explica isso de forma geral, aí fala, ó, se o número estiver elevado a 0, a regra é que dá 1. Você não usa mais isso aqui, né? Porque você não vai... O expoente manda você repetir aquela base ali para multiplicar, né? Mas se o expoente é 0, como é que eu vou repetir aquela base? Aquela base não vai aparecer na conta, vai aparecer 1, que é um elemento neutro da multiplicação. Então aqui, quando a gente se depara com log de 1, é essa situação aqui. A gente sabe que o logaritmo é 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso que estava dizendo lá na propriedade 1, lá, da apostila. Aí na propriedade 2, ele falou que se for igual, se eu tenho log de A na base A, ou seja, aqui já não coloquei log de B na base A, eu coloquei A e A porque está sugerindo que eles são iguais. Se eles forem iguais, então aqui o logaritmo, a resposta, é 1. Não é mais 0 como antes, é 1 agora. Exemplo. Logaritmo de 5 na base 5. Vamos supor que eu não saiba disso aqui. Aí eu chamo de x e eu vou lá descobrir quem é o x. Aí eu vou lá escrever lá o se, somente se, e começar a fazer o uso da definição aqui, né? Então meu A é 5, meu x eu quero descobrir e meu B é 5. Então vai ficar assim. Então qual é o número? Tem que pensar, qual é o número que elevado a x dá ele mesmo? É 1. Né? X tem que ser 1. Por isso que dá 1 aqui. Não tem mistério, né? Fazendo assim, lá, decorando. Foi mais fácil. Quando você pega um negócio escrito assim só para você ler, parece um bicho de 7 cabeças, mas na prática, usando as propriedades, você vê que não. Que é uma lógica, né? Outro exemplo, ó. Logaritmo de 3 na base 3, quanto que é? Aí eu não sei, vou chamar de x. Aí nós vamos usar a propriedade de logaritmo para resolver. A base é esse aqui, o expoente é x, e depois do igual fica esse aqui.
Aí depois de montado dá pra você interpretar. 3 elevado a x igual a 3. Qual o número que eu elevo 3 para dar 3? 1 de novo. É isso. Sempre que repetir aqui, ó, vai dar 1. Vai ter uma hora que você vai lembrar disso. Aí, a princípio, você monta. Aí você lembra que... Aí, aqui que você lembra que dá 1. Mas depois de um tempo, quando você vê que está repetido, você já vai colocar 1 direto. Certo? A outra propriedade falava que um número qualquer elevado ao logaritmo dele, logaritmo de... não sei qual foi a letra que usou. Deixa eu só dar uma olhadinha quando ficar de frente da apostila aqui. Ah, usou o B. Tá. Ele nem colocou... Tá, calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. É porque ficou tudo na mesma direção ali, ficou meio confuso. Mas... ali tá assim, ó. A base A. Tá, então se eu tiver um número e esse log de B na base A aqui está simbolizando um expoente, um x qualquer. Mas se ele for um logaritmo e a base estiver coincidindo, forem iguais aqui, então a resposta é o logaritmando. Por exemplo, dois elevado a logaritmo de 8 à base 2. Quanto que é? Antes de desenvolver pelo método normal, eu já vou usar aqui direto para você ver quanto que seria, copiando aqui de cima, comparando aqui as coisas. Que é o B. Comparando aqui, ó, o B é o 8, não é? Então aqui dá 8. Vamos supor que eu não soubesse disso. Se eu não tivesse, fosse montar e a partir dali escrever uma equação exponencial para descobrir. O que eu teria que fazer? Teria que identificar, né? Fazer o caminho contrário. Aqui eu tava assim, logaritmo de B na base A é igual a x, se somente se A elevado a x for igual a B, né? Então, no momento eu tô aqui, ó. Eu quero escrever agora. Eu quero resolver isso aqui primeiro, ó. Então não vou nem usar esse se somente se aqui. Vou separar aqui, ó. E vou resolver primeiro aqui. Então, se somente se, comparando lá, meu A é 2, meu x é o x, meu B é 8. Desfatora 8, para escrever na base 2. Teríamos 8 é igual a 2 elevado a 3. Então 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3. X é igual a 3. Voltando aqui, se isso aqui dá 3,
Eu tenho 2 elevado a 3, certo? Certo. E eu sei que 2 elevado a 3 é 8. Que é o que estava aqui já. Por isso que sempre que você vê isso, você não precisa calcular. Mas se você não lembrar, você calcula. Tá? São só curiosidades. Tudo isso que está aparecendo agora, você consegue calcular a partir da definição de logaritmo. E a última coisa que falou, propriedade 4, era logaritmo. Se o logaritmo de. Deixa eu ver as letras que ele usou para não ficar diferente. Ah, tá. Se o logaritmo de B na base A for igual ao logaritmo de C na base A, então isso significa, se somente se B for igual a C. Tá, isso aí é, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, logaritmo de x na base 2 é igual ao logaritmo de 8 na base 2. Então, obrigatoriamente, x é igual a 8. Aí a gente fecha essa parte aí da apostila. Tá conseguindo acompanhar? Tô. Então, além das propriedades que nós vimos, temos essas aqui. Também são provenientes das propriedades de potenciação. Tem quatro propriedades. Vamos ver uma por uma aí. A primeira propriedade é o logaritmo de um produto. Então, qual é o logaritmo de um produto, né? Aqui dentro do logaritmando eu tenho a multiplicação. Então, quando isso acontece, você pode separar em forma de soma. Vamos lá para um exemplo. Primeira propriedade está nos dizendo que logaritmo de A vezes B. Eu vou escrever a base ali. Não é escrever não, porque quando não se escreve a base, a gente fala que é 10, mas eu vou escrever. Essa é a propriedade do produto. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha logaritmo. Deixa eu pensar um pouco para fazer um negócio bacana aqui. Vou colocar logo a base 2, que é o menor que tem, né, cara? Pra gente poder fazer um exemplo simples. Eu tenho 32 aqui dentro. Não vou colocar nem entre parênteses porque não precisa agora. A 32 eu consigo esse número
a partir de uma multiplicação 4 vezes 8 é 32. Vou deixar isso aqui escrito porque a gente vai usar isso aqui para mostrar por que isso vale, tá? Então, se a gente fosse resolver o logaritmo de 32 na base 2, a gente teria que usar a definição de logaritmo, né? A gente ia ter que chamar de x, aí escrever isso aqui na forma de potenciação. Então, quem fica aqui é o 2, aqui é o x e aqui é o 32. Aí vamos fatorar o 32. Dá 16, dá 8, dá 4, dá 2, dá 1. Então nós temos que 32 é igual a 2 elevado a 5. 5 fatores aqui. Então 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Igualamos a base. Então x é igual a 5. Tá? Achamos o x, tá? Então eu posso falar que logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5. Só que eu poderia ter chegado nesse resultado usando essa propriedade aqui de cima, desmembrando esse 32 nessa ponta aqui, ó. Por exemplo, logaritmo de 32 na base 2 é igual ao logaritmo, aí vou abrir um parênteses aqui, 4 vezes 8, porque 4 vezes 8 é 32 na base 2, certo? E aí, eu vou usar a propriedade que está escrita ali em cima, ó. Eu vou te mostrar como que vai dar 5, como antes, tá? O objetivo é só mostrar que dá certo. Essa igualdade aqui, ó. Então, nós vamos utilizar aqui o B, no meu caso aqui é 4, e o C, no meu caso aqui, é 8. Tá? Comparando aqui, ó. Um parênteses aí. E aí o que tá falando? Que eu posso escrever eles separadamente, somar os dois. Então eu vou colocar aqui separadamente, ó, log de 4 na base 2 mais log de 8 na base 2. Você consegue fazer de cabeça esses dois logaritmos? Eu? É. Eu acho que ainda não. Ainda não, né? Vamos fazer então passo a passo. Primeiro esse aqui, log de 4 na base 2. Deixa eu apagar o negócio ali que tá atrapalhando. Eu vou subir mais um pouquinho aqui. Log de 4 na base 2 igual a x. Se somente se 2 elevado a x for igual a 4. Se a gente fatorar o 4, a gente vai descobrir que é 2 ao quadrado. Logo, x é igual a 2. Então isso aqui dá 2. Agora vamos fazer o logaritmo de 8 na base 2. Vamos agora botar o 2. Perdão, calma aí. Eu não coloquei igual a x. Se somente se 2 elevado a x for igual a 8. Fatorando 8, vamos fatorar 8. O 4 eu fatorei de cabeça. O 8 está maiorzinho, vamos fatorar ele aqui. Divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Então 8 é 2 elevado a 3. Então x é 3. Então aqui é 3, ó.
Então fica 2 mais 3, que é o 5 que tinha lá. Tá? Então é uma propriedade. Sempre que você vê logaritmo de dois números multiplicando, 2 vezes 3 na base 2. Isso vai ser igual ao logaritmo de 2 na base 2 mais logaritmo de 3 na base 2. Esse logaritmo que eu escrevi aqui agora, esse aqui dá até para resolver. Esse aqui dá para saber o quê? Isso aqui dá para fazer, ó. Log de 2 na base 2 é igual a x. Se somente se 2 elevado a x for igual a 2. X é igual a 1. Isso, fica 1 ali quando não tem nada. Então aqui eu sei que dá 1. Mas aqui não dá para fazer usando definição, tá? Porque se eu fosse escrever aqui, ó, logaritmo de 3 na base 2 igual a x, se somente se 2 elevado a 3, perdão, 2 elevado a x for igual a 3. Aí esse tipo de logaritmo não dá para fazer usando os métodos que nós estamos utilizando aqui, porque eu não consigo fatorar o 3 e escrever ele na base 2, porque aquele expoente ali não é um número inteiro, é um número racional. Tá? Então a gente só consegue fazer isso na calculadora, porque tem que ficar investigando o número racional, e o número racional ele pode ser qualquer coisa, não tem uma densidade, o conjunto dos números racionais tem uma densidade muito grande, você vai investigar esse número aí, pode ficar muito tempo para achar. A gente usa a calculadora. Então vai ter questão que eles vão te dar uns logaritmos lá. Por exemplo, essa questão aqui, ela poderia falar assim, ó, o logaritmo de 3 na base 2 é tanto. Quanto que é o logaritmo de 6? Aí você conseguiria chegar através dessa propriedade aqui. Você desmembrava, achava o logaritmo de 2 na base 2, usava a informação que o enunciado te deu, aí você somava e chegava na resposta. Deixa eu ver se tem aqui, vou pesquisar aqui na internet. Vou fazer o seguinte, para você entender o que eu quero dizer. Vou guardar o quadro e vou abrir aqui a janela. Logaritmo do produto. Exercício. Vou voltar aqui. Exercícios. Vou colocar exercício. Eles estão usando, não estão usando números. Aqui, ó.
Aqui, ó. Achei um negócio interessante pra gente usar agora. Vamos lá pro quadro. Então é assim, ó. Vamos supor uma questãozinha assim, ó. Sabendo que o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3. É aquele logaritmo que não dá pra gente resolver com os métodos que estamos utilizando. O enunciado nos deu. E o logaritmo de 3 na base 10 é 0,48. Determine logaritmo de 6 na base 10. Tá, então é uma questão assim. Bom, pelo método, se eu fosse calcular o logaritmo de 6 normalmente, usando definição, né, chamando ele de x e usando a definição, eu teria que colocar 10 elevado a x é igual a 6, porque aqui quando tem nada a base aqui é 10, tá? Só que aí eu caio numa questão que eu não tenho como resolver, não tem como fatorar ali o 6, não tem como fatorar o 10 para tentar ficar igual ao 6. Então eu não conseguiria responder essa questão usando a definição de logaritmo. Mas com a informação que me deram no enunciado e usando propriedade de potenciação, eu consigo resolver. Por quê? Porque olhando aqui para o logaritmando do que ele quer, eu consigo ir vendo os logaritmandos que ele me deu. Eu consigo associar esses três números, não consigo? Você consegue achar uma conta que envolve esses três números aí? Esses três aqui, o do 3 de 0,48? Não, aonde eu botei setinha, o 2, o 3 e o 6. Você consegue pensar uma conta com 2 dele que dá o terceiro? 2 vezes 3, né? Isso. 2 vezes 3, 6, né? Então, como ele está perguntando para mim o logaritmo de 6, e eu sei que 6 é 2 vezes 3, eu posso correr para cá, ó. Poderia substituir esse 6 por 2 vezes 3, né? E usando a propriedade de potência de logaritmo do produto do logaritmo, eu separo isso. Eu coloco logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. E essas informações eu tenho. Eu sei que o logaritmo de 2 é 0,3 e o logaritmo de 3 é 0,48. Então, substituindo, o logaritmo de 6 vai ser igual o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Então, logaritmo de 6, logaritmo de 2 aqui é 0,3, mais o logaritmo de 3 aqui é 0,48. A gente chega na resposta. Só somar, né? Aí para somar só tem que ter cuidado para colocar vírgula embaixo de vírgula. Aqui você coloca um 0 para ficar certinho.
(0,78). Isso. Você usou a propriedade de logaritmo para chegar na resposta. Não era possível calcular ele usando definição, mas sabendo da propriedade de logaritmo, é possível chegar na resposta usando os dados que o enunciado nos deu. Da mesma forma que tem essa propriedade do produto, também tem a propriedade do quociente. É bem parecida, só que ao invés de multiplicar, é dividindo. Então, por exemplo, logaritmo de B dividido por C na base A, ao invés de multiplicar, dividido, é logaritmo de B na base A menos logaritmo de C na base A. Então, ao invés de somar, quando é divisão, você subtrai, mas é bem parecido, a ideia é bem parecida. A diferença é que, ao invés de você estar multiplicando ali no logaritmando, você está dividindo. E aí você associa o sinal de subtração. Por exemplo, se ele me pede logaritmo de 3 na base 10, né? Sabendo que logaritmo de 2 é quanto mesmo? De 2 é 0,3, eu acho. Vamos olhar aqui. Se você acha. Isso. 0,3. Você não tem certeza, então vamos olhar, né? Mas era 0,3. 0,3. Boa memória. E logaritmo de 6 é 0,78, não foi? Foi. Então, vamos supor que ele pedisse o 3, não o 6. Pedisse o 3. Agora, eu consigo enxergar que esse 3, eu consigo de uma conta entre 6 e 2, não consigo? Que conta é essa? Qual é a conta que eu faço com esses dois números para dar esse? Para dar o quê? O 3. Entre 2 e 6. 6 e 2. Dividindo 6 por 2, né? Exato. E assim a gente consegue achar o logaritmo de 3. É o inverso do que a gente fez antes. Por exemplo, se ele quer logaritmo de 3 na base 10, eu posso reescrever isso aqui assim, né? Como uma divisão. Né? É. E aí, usando isso aqui, vai ficar 6, logaritmo de 6, menos logaritmo de 2. Separadinho. E eu tenho esses números, né? O logaritmo de 6 é 78 e o logaritmo de 2 é 0,3. Então a diferença é que, ao invés de somar, eu estou subtraindo, né? É a operação inversa do que eu fiz antes. É. Que é o valor que nós tínhamos. 0,48. Tudo bem? Bem. Vamos voltar para a apostila.
Aí aqui continua, né? Mas eu, para não se estender muito, não ficar maçante, a gente vai lá para atividade, porque o assunto da atividade parou aqui. Teve... Eu não cobrei mais do que isso, não. Aqui, ó, um entregue. Foi o seu. Tá vendo aí? Apertei ali o questionário, vai aparecer agora aqui. Aqui está. Você acertou tudo, né? Precisa corrigir? Não, você não. Vamos só olhar aqui como é que chegou aqui pra mim, ó. Resposta. Ó, tudo certo. Então tá bom, né? Deu pra... bom. Temos que fazer uma revisão, ter um contato aí. Deu. Vamos ver se na próxima reunião a galera encoraja. Eu vou deixar essa aula disponível. Aí pra ver se o povo Vou deixar essa aula disponível lá na plataforma e convocar a turma de novo semana que vem. Tá bom. Então valeu, Ira, vou me despedindo aqui, vou encerrando a ligação aqui e até a próxima. Valeu. Valeu.